Ok, boa tarde, então. Vamos dar início. Vamos aprofundar um pouco questões linguísticas ligadas à escravidão, ligadas às navegações, ligadas às primeiras escolas que foram criadas na expansão colonial, para encerrarmos o capítulo de línguas da língua portuguesa funcionando como colonial e, então, passarmos à primeira fase da história dessa língua, a partir da aula que vem. Muito bem. Nós vimos, então, na aula passada, uma relação entre modo de funcionamento da língua, modo político de funcionamento da língua, tipos de Estado, tipos de sociedades, como é que esse Estado, o que esse Estado demanda de uma língua. Isto é, a língua se adapta às demandas que fazem dela. Nós precisamos da língua hoje para coisas diferentes do que nossos antepassados precisaram. Eles precisaram da língua para outras coisas, que talvez nós não precisemos mais hoje em dia. Então, nesse sentido, a língua vai transformando o seu modo político de funcionamento. No modo colonial, que está relacionado a alguns fenômenos específicos, basicamente o modo colonial está associado à expansão. Não há colonialismo com retração. Portanto, num modo colonial, a língua tem que ser a língua de um país que tem a população crescendo e ocupando novos territórios. Um país com a população decrescente teria muita dificuldade de ser um país colonial, nesse sentido. Ele teria, ao contrário, que defender o território que ele já possui. Então, alguma coisa aconteceu que Portugal pôde se tornar, num certo momento, um país colonial, um país expansionista. E isso é que leva à formação, então, de quadros militares e quadros educacionais, religiosos, diplomáticos, que vão fomentar, expandir essa linha colonial. Evidentemente que, se nos perguntamos por que Portugal pôde fazer as conquistas coloniais a partir do século XV, XVI, temos que olhar um pouco para o que vinha acontecendo no país antes, no território, Não era propriamente um país no sentido moderno do termo. O que acontecia naquele território antes de Portugal ir para a África e depois para outros continentes? Portugal já estava avançando e conquistando territórios. Já era uma sociedade militar, já era uma sociedade se confrontando com outros povos que falavam outras línguas e já estava na ofensiva. Então, o que se chama de reconquista é, de fato, uma conquista. Não são os mesmos agentes que estavam aqui antes da chegada dos árabes, são outros agentes. Então, é uma conquista que vai do norte para o sul, interpretada na história oficial como sendo um avanço do cristianismo sobre os mouros, que vão paulatinamente recuando, até que, em 1249, a chamada ocupação territorial terminou. Mas o que acontece logo em seguida? O que acontece logo em seguida da ocupação territorial? Ela transborda para a África. Ela pula o oceano, pula o estreito e desce na África para continuar a mesma política, o mesmo processo. E, portanto, o que aconteceu aqui foi um processo de substituição linguística que foi acontecendo nessa descida, a fixação do rei num novo território, a escolha de variantes diferentes para que a língua fosse normatizada. Então, para falar da expansão colonial, nós não podemos esquecer essa expansão interna. Essa expansão interna tem as mesmas características de uma expansão colonial. Ela avança sobre uma população que fala outra língua e tem outra religião. E acaba fazendo o quê com a outra língua e outra religião? Suprimindo. O árabe é suprimido, as variedades moçárabes da região também, com o tempo, são suprimidas, o hebraico, falado pelos judeus, é suprimido. Então, o processo que Portugal vai fazer fora da península não será novo, de certo modo.
Isso era uma continuidade desse processo. No que tange, então, a estas navegações, um ponto muito interessante que tem a ver com esse primeiro momento, a imagem ficou ruim, aqui está melhor, é a constatação de que as navegações foram um processo de acúmulo de conhecimento, foi um processo científico de entender o funcionamento dos oceanos para fins da navegação à vela, né? Portugal demorou muito tempo para entender o funcionamento do Atlântico Norte. Quando isso estava entendido, foi muito fácil para Cristóvão Colombo navegar da Espanha até o Caribe, porque todo o circuito dos ventos do Atlântico Norte já era conhecido. Qual era o desafio? O desafio era o Atlântico Sul. O Atlântico Sul era desconhecido. E o processo de domínio dos ventos no Atlântico Sul demorou 60 anos. Durante 60 anos, Portugal lançou expedições que vinham até um certo trecho e retornavam. Vinham e retornavam. Eram barrados por um regime de vento desfavorável e retornavam. Quando esse ciclo é compreendido, basicamente o que Portugal entende é que há um anticiclone no Atlântico Sul, um vento que gira nessa direção e que permite uma ligação fantástica na navegação à vela entre Angola e o Brasil. Porque basta largar o navio no vento aqui e fazer o retorno mais ao norte. Né? Um anticiclone do Atlântico Sul. Então, aqui cria um sistema de navegação. Quando Portugal finalmente entende isso, isso quer dizer que, para chegar aqui, é importante fazer isso aqui. E não fazer isso aqui. Né? Então, a costa do Brasil e a inclusão do Brasil no território português tem uma lógica também geopolítica, que é não permitir que essa costa fosse dominada por outros poderes, de modo que ela fosse um suporte da navegação, como eram as Canárias, Cabo Verde, a costa do Brasil e dali para a Índia, já que o Brasil não tinha importância econômica no século XVI, praticamente. Muito bem. Dado esse movimento, tem duas questões que é importante entender também, para entender o que vem em seguida, que é a escravidão e a ação dos jesuítas. A primeira é que o lucro obtido no colonialismo não foi, ao contrário do que a gente aprende na escola no Brasil, não foi de levar mercadorias da Índia para a Europa. Não eram os navios, os poucos navios carregados de produtos que perfaziam a maior parte do lucro português. O que fez os portugueses terem lucro foi o domínio intra-asiático, do comércio intra-asiático. Basicamente, desses dois sistemas de navegação, entre a Índia e a Arábia, e aqui o chamado Mediterrâneo Asiático. O Mediterrâneo Europeu estava barrado para Portugal. Por quê? Por que Portugal não podia aqui navegar e ter lucros? Porque já havia os genoveses, os venezianos, havia os otomanos, era um sistema já completamente ocupado. Esse sistema aqui, que vai ser a grande espinha dorsal do Império Colonial Português a partir do século XVIII, ainda não tinha sentido no século XVI. O que tinha sentido eram estes dois circuitos. Quem que dominava esses circuitos aqui quando os portugueses chegaram na Índia? Basicamente, quem? Não eram tão locais assim, porque eram árabes. Né? Eram árabes que dominavam a navegação para a costa da Índia, e a riqueza do Império Árabe, dos árabes, adivinha exatamente disso. Eram os árabes que carregavam a mercadoria para cá, e tinham um circuito de transporte que ia até Ceuta, e depois esse circuito se diversificava para o norte da África, onde eles, até aqui, os árabes influenciavam, Timbuktu, né, toda a região. Então, esse circuito era a espinha dorsal da riqueza árabe. Quando os portugueses fazem a volta à África e dominam esse circuito de navegação, imediatamente os países árabes começam a ficar
mais pobres, né? A pobreza dos países árabes é dada pelo domínio das rotas que antes gerava sua riqueza. Para isso, Portugal cria aqui uma série de cidades na costa do Malabar, basicamente Goa. E para dominar esse outro circuito, Macau, Nagasaki, Malaca e Timor-Leste. 4 pontos estratégicos. Esse circuito era dominado, sobretudo, pelos árabes. Haverá uma grande batalha aqui, a Batalha de Dil, que é onde se quebra a espinha dorsal da marinha árabe. E depois Portugal toma Malaca, dos sultões, etc., mas não consegue frear o que vai ser a islamização progressiva da Indonésia, né? A Indonésia está se islamizando naquele tempo, a Malásia, etc. Então, na Indonésia, você nota hoje 2 tipos de fenômenos linguísticos. A língua indonésia tem mais ou menos 100 palavras que vêm do português, como a palavra boneca, como a palavra gredia, que quer dizer igreja, com a palavra mingo, que quer dizer domingo, com a palavra camídia, que quer dizer camisa. Essas palavras vêm daqui para cá, vêm do leste para o oeste, e as palavras do árabe vão do oeste para o leste. São caminhos contrários. Muito bem. Quem é que dominou esse circuito de navegação aqui do Pacífico? Não foram os portugueses. Esse é o caminho que foi dominado pelos espanhóis. Como é que os espanhóis chegaram no Oriente? Eles viajavam da Espanha para o México e do México atravessavam o Pacífico. Só que no Atlântico Sul, no Índico Sul e no Pacífico Sul, os ventos sopram como um anticiclone. No Pacífico Norte, no Atlântico Norte, os ventos sopram no sentido contrário. Então, os espanhóis iam pelo norte e voltavam pelo sul. Eles costearam o Havaí durante 200 anos e nunca acharam o Havaí, porque o Havaí ficava no meio do ciclone e os espanhóis circulavam com o ciclone. Então, eles não acharam o Havaí e perderam a oportunidade de ter uma base nesse caminho que eles percorriam. Muito bem. Interessante aqui para a nossa reflexão é o grande esforço intelectual, o grande esforço científico que significou dominar a rota do Atlântico Sul. E isso foi feito de modo sistemático, através desse instrumento, que são as ordens. A ordem que os pilotos devem guardar na viagem da Carreira da Índia. Carreira da Índia, como sabem, é o nome da viagem à Índia, e que começava e terminava na chamada Casa da Índia, em Lisboa. Sabem onde fica lá em Lisboa a Casa da Índia? Onde é que ficava? É a parte, quem olha do Tejo para a Praça do Comércio, a parte direita os prédios à esquerda, perdão, de quem olha de frente para a Praça do Comércio, era a antiga Casa da Índia. Ali chegavam os navios, ali era feita a contabilidade, eram pagos os impostos, e era sistematizado o conhecimento sobre a Índia. E cada piloto, então, tinha que cumprir essas ordens e dar todas as informações. Vejam, por exemplo, aqui no dia 1º, que do dia que partirem da Barra de Lisboa, tomem todos os dias o sol assentando em um caderno as alturas, no qual dirão hoje, tantos dias do mês de tal era, tomei tanto de sol, tantos graus tinha de declinação, feita a conta, estou em tal altura, eram tantos dias de lua, naveguei a tal rumo, tantas horas, e tantas a tal rumo, e ventou-me tal vento, estou de tal costa, tantas léguas, ou de tal ilha, e para onde correm as águas, e que abatimento deu a nau, e que caminho lhe fazia. Nau, todo mundo conhece essa palavra? Nau significa? A nau, o barco, a nave, né? Vem do latim, nave. Então, vejam o que os oficiais da Casa da Índia faziam. Eles coletavam essas informações, viagem após viagem, e faziam um grande mapa de como é que os ventos, as marés, as correntes marítimas funcionavam, de modo a poder, em poucos anos, ter um domínio sistemático da navegação
dominar a navegação naquele trecho. Nós vimos também que houve vários tipos de escravidão, que a escravidão não era algo inventado pelos portugueses, que foi muito mais generalizada na história. E, no entanto, olhamos brevemente a escravidão japonesa, chinesa, para nos concentrarmos agora na escravidão africana. Então, eu mandei pela professora Galina um pequeno filme, não sei se conseguiram ver, com dados sobre a escravidão, alguns aspectos da escravidão africana. A escravidão africana é um dos grandes temas da historiografia brasileira. São rios de tinta que já correram, estudando, descrevendo, analisando a escravidão. A questão e a presença da população negra no Brasil é um tópico maiúsculo da história brasileira. E, nesse momento, nós estamos vivendo um momento muito importante nessa história, porque o movimento negro hoje é um movimento político muito ativo, muito participativo, que tem uma importância em termos de recontar a história do país. Né? Nós estamos passando por um momento importante nesse aspecto. Então, a questão da escravidão, do revisionismo historiográfico da escravidão, é um tema dos mais importantes. Eu queria frisar hoje produtos linguísticos da escravidão. Né? Estamos vendo uma história político-linguística. Que tipo de produtos a escravidão deixou no Brasil, que podem ser perceptíveis hoje, que são importantes hoje, e que, portanto, nos relacionam com esse passado. O primeiro, nós já começamos a ver na aula passada, o fenômeno dos pidgins e crioulos. Esse fenômeno de criação de línguas novas. Os pidgins não são misturas de línguas, como se acreditava antes, mas são línguas novas, criadas em situação de multilinguismo, em que as pessoas não têm uma língua em comum, não compartilham nenhuma língua. Se vocês olharem aqui, nesses pontos amarelos, encontrarão crioulos do português. Basicamente, dois tipos de crioulos do português. Os crioulos portugueses do Atlântico, vários crioulos de Cabo Verde, porque Cabo Verde não tem um crioulo só, crioulo da Guiné-Bissau e os crioulos de São Tomé e Príncipe, que são basicamente três: o São Tomé, o Lingué, o Príncipe e o Angolar, três crioulos em duas ilhas. E depois vêm os crioulos portugueses da Ásia, o crioulo de Dil, o crioulo do Malabar, o crioulo do Sri Lanka, o Kristang, o próprio Tetum, que é considerado um crioulo também. E aqui faltou, de certo modo, o crioulo, o patuá macaísta, que era falado em Macau, que alguns consideram crioulo e outros não. Mas eu botei esse mapa de novo para mostrar isso aqui, ó, que o lugar que recebeu a maior quantidade de escravos do mundo, e recebeu esses escravos durante 350 anos, não tem nenhum crioulo. Como pode ser? Se esse fenômeno está associado exatamente às plantations, né? Às sociedades escravocratas, com senzalas, com plantações. Então, só para antes a gente entrar nesse ponto, vamos ver se eu consigo colocar aqui. Ou outro exemplo de uma música que vocês conhecem bem, né? Saudade, da Cesária Évora, grande cantora cabo-verdiana. Ela diz, em crioulo, uma música que se refere ao fato de que quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para São Tomé. Saudade, 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 descem à terra São Nicolau. Se vou escrever-me, está escrever-me. Se vou esquecer-me, está esquecer-me. Até dia que vou voltar. Quer dizer, essa música narra a relação
dos cabo-verdianos que iam para São Tomé trabalhar no cacau, trabalhar no trabalho forçado do cacau, e que nunca mais voltavam, né? Até hoje em dia, há cerca de 70 mil cabo-verdianos em São Tomé que recebem pensão do governo cabo-verdiano, que são antigos trabalhadores forçados que foram levados para São Tomé antes de 1975. Qual era a técnica? Quando havia grandes secas em São Tomé, em Cabo Verde, e Cabo Verde é um lugar açoitado pelas secas, os armadores paravam na beira do porto e ofereciam para as pessoas que estavam passando fome um prato de comida, desde que a pessoa assinasse um contrato e entrasse no navio. A pessoa comia o prato de comida, assinava o contrato, entrava no navio e ia para as plantações de cacau de São Tomé, chamadas o cacau de escravo, pelos ingleses. Há uma novela portuguesa, que talvez alguns tenham visto, chamada Equador. Tem o livro do Tavares e tem a novela também na televisão, que trata desse episódio de um governador português mandado para São Tomé para mostrar para os ingleses que não havia escravidão. E para um casal de ingleses, marido e mulher, que vão para lá para mostrar que havia escravidão. E aí, claro, como é uma novela, há um triângulo amoroso. E, no fim, eu não conto o fim para vocês lerem a novela, né? Então, aqui só para dar um exemplo de crioulos do Atlântico, mas voltando à questão, então, de não haver crioulos no Brasil, essa é uma questão importante na pesquisa linguística brasileira, né? E há também uma intensa pesquisa, uma procura desses crioulos. Na verdade, para não dizer que não há crioulos, há 2 crioulos no Brasil, mas não são crioulos do português, são crioulos do francês. E são falados no estado do Amapá, na fronteira com a Guiana Francesa, e são crioulos adquiridos por indígenas brasileiros a partir do crioulo falado na Guiana Francesa. Esses 2 crioulos, um se chama crioulo caripuna e o outro se chama crioulo galibi, galibi mavorno. São 2 povos indígenas que falam línguas crioulas do francês, não do português. No que tange ao português, há um caso muito interessante nessa procura por crioulos, porque a Universidade Federal da Bahia fez uma pesquisa em 1960 numa fazenda abandonada no estado da Bahia e encontrou uma língua com todos os indícios de uma língua crioula. Mas como a pesquisadora estava pesquisando outra coisa, ela fez só breves registros dessa língua. Quando voltaram lá, 15 anos depois, a língua já havia desaparecido. Então, o caso de Helvécia é um caso que revela, em primeiro lugar, como sim houve crioulos no Brasil, deve ter havido crioulos, a pesquisa aponta que houve processo de criolização. Depois, que esses crioulos foram muito longevos, eles duraram muito tempo, eles duraram até a metade do século XX, em muitas regiões, levando em consideração o quê? Quando é que é interrompido o contato entre o Brasil e a África? Quando é que o Brasil e a África se separam definitivamente e param de ir navios do Brasil para a África? Porque é uma questão interessante, por que um sistema que foi altamente integrado economicamente deixa de existir, né? Os últimos navios que partiram do Brasil para a África partiram em 1901. Houve uma peste atribuída ao Brasil e os ingleses da Nigéria proibiram a navegação. Até 1901 havia gente indo e voltando, produtos africanos chegando, pessoas retornando para a África, e a partir daí há um vazio que só vai ser restabelecido muito tempo mais tarde. Então, o século XX é um século em que o Brasil perde o contato com a África, deixa de ter contato com a África. Segundo Nina Rodrigues, aquele grande cientista baiano, que também foi um dos arautos do chamado eugenismo no Brasil, a teoria de melhoria da raça, né?
que apoiavam a importação de imigrantes europeus para branquear a raça, porque acreditavam que não era possível construir um país com indígenas e com africanos, com negros. O Nina Rodrigues diz que até 1906 eram faladas 6 línguas africanas em Salvador. Então, o desaparecimento desses fenômenos linguísticos ocorre na primeira metade do século XX. Vejam esse caso aqui, segundo Ferreira, de exemplos desse português de Helvécia. Por exemplo, o artigo quando abrir janela, e não quando abrir a janela. Variação na concordância de gênero. E eu não pode arrumar a casa. Ela é muito saído. E não ela é muito saída. O que é muito típico dos crioulos. Os crioulos não têm gênero. Por exemplo, em cabo-verdiano, filho é filho e é filha. Filho. Então, tem que dizer, eu tenho um filho macho, eu tenho um filho fêmea. Porque não tem flexão de gênero. Simplificação da morfologia, e o sabe, e o esqueceu. Essa é uma questão interessante, né, por causa do sistema pronominal no português do Brasil, que sofreu várias mudanças. E o não pode arrumar a casa, querendo dizer, eu não podia arrumar a casa. Uso do infinitivo em contexto de formas finitas. E o conhecer, ele morreu. Quando eu andar na ponta de areia, não tinha nada. Então, fenômenos característicos de línguas crioulas que foram registrados em Helvécia, na Bahia, e que são uma pequena janela para esse fenômeno, que deu origem ao que foi chamado depois, agora já no século XXI, de línguas afro-brasileiras. Esse nome novo, línguas afro-brasileiras, nasceu porque, em 2005, o governo brasileiro passou a reconhecer as línguas brasileiras como patrimônio cultural imaterial do Brasil. Né? Antes, o patrimônio era apenas material. Por exemplo, uma igreja do Barroco, uma obra de Oscar Niemeyer, uma ponte antiga, era um patrimônio. Com a política de patrimônio imaterial, também as músicas, também as línguas, também vários outros tipos de cultura passam a ser considerados patrimônio. Quando o Instituto Nacional do Patrimônio Artístico e Histórico, o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, criou esse programa, ele definiu que existem as seguintes categorias de línguas brasileiras: línguas indígenas, línguas de imigração, línguas afro-brasileiras, línguas de sinais, como Libras, língua brasileira de sinais, e crioulos. Então, o que ele chamou de línguas brasileiras são pequenas comunidades que ainda sobraram a essa altura do campeonato e que falam, digamos assim, algumas pessoas mais idosas ainda falam algumas línguas. O caso mais famoso é este, o caso do chamado Cafundó. Cafundó é uma pequena localidade perto de São Paulo, onde existe uma comunidade dividida em duas partes. Uma parte fala a língua e outra parte não fala. E as duas partes vivem em conflito. E esta língua, chamada falange, foi descrita nesse livro do professor Carlos Vogt, da Unicamp, A África no Brasil, o Cafundó, a África no Brasil, que caracteriza a língua falange como sendo um anticrioulo. Por que um anticrioulo? Porque um crioulo é formado, como eu falei na aula passada, de uma gramática inteiramente nova e do léxico da língua dominante. Então, um crioulo do português significa a gramática não tem nada a ver com a gramática do português, mas o léxico é do português. Um anticrioulo, como a falange, usa a gramática do português e um léxico africano. É o contrário. A base é contrária. Né?
Então, alguns dizem, bem, isso não é um crioulo, é um anticrioulo, e sendo um anticrioulo, nós poderíamos chamá-lo talvez de um argot. Conhece essa palavra? Um argot, uma língua secreta, uma língua que é inventada para que as pessoas possam se comunicar sem serem entendidas exteriormente, na exterioridade. Né? É um caso. Outro caso importante é o caso da Tabatinga, em Minas Gerais, que foi descrito pela professora Sônia Queiroz, num livro muito original chamado Pé Preto em Barro Branco. Porque Tabatinga, em tupi, quer dizer barro branco. Pé preto, porque é a comunidade negra da Tabatinga. Né? Então, Pé Preto em Barro Branco, que descreve essa língua afro-brasileira, ainda hoje falada por pouquíssimas pessoas mais idosas. E isso tem relação com o que nós temos chamado no Brasil de quilombos. Essas comunidades, em geral, são comunidades quilombolas. O que quer dizer um quilombo? O que quer dizer essa palavra quilombo? Quem pode definir um quilombo? Já ouviram falar? Não. Não. Perfeito, perfeito. Um lugar para onde fugiam os escravos. Né? Exatamente. Todo o processo de escravidão está relacionado a processos de fuga e suicídios. Um grande número de escravos se suicida. Os escravos no Brasil se suicidavam como normalmente? Vocês não tinham faca, não tinham corda, não tinham... Não, para se suicidar. Para se suicidar, os escravos comiam terra. E aí morriam. Agora, quem podia, fugia. Então, o processo de fuga de escravos é uma estrutura permanente na escravidão, a fuga. Né? E se há uma fuga, há também uma força armada para capturar os fugitivos, que era o chamado capitão do mato. O capitão do mato era um contratado dos fazendeiros para capturar os escravos que permanentemente fugiam. Quando eles fugiam num país como o Brasil, com muitas florestas, eles criavam comunidades de escravos fugidos. Essas comunidades é que se chamavam de quilombos. E o que os luso-brasileiros faziam, então, com esses quilombos? Mandavam as forças armadas irem lá liquidar os quilombos. Quando nós vemos, por exemplo, a quantidade de golpes militares na América do Sul, contra o próprio povo, nós precisamos entender a origem das nossas forças armadas. A origem das forças armadas, em muitos países, tem relação com capturar o próprio povo, quer dizer, os escravos. Então, não é uma força, como se criou em outros lugares, uma força que nasce da população, mas antes uma força que tinha por objetivo a captura dos escravos. Isso cria uma relação fraturada entre as forças armadas e a população, como vemos acontecendo agora na Bolívia. Né? O exército atira nos indígenas, porque nasceu numa situação desse tipo. Muito bem, os quilombos existem hoje ainda. Pode deixar que eu feche aqui. Os quilombos existem hoje, e hoje tem um caráter jurídico importante. O que é um quilombo hoje? Por exemplo, você encontra uma comunidade de negros em algum lugar, e essa comunidade quer ser reconhecida como um quilombo, porque na hora que ela é reconhecida como um quilombo, ela tem a propriedade coletiva da terra. Perfeito? O que é preciso para que uma comunidade hoje seja reconhecida como um quilombo? Vejam, são 168 quilombos reconhecidos, titulados, e 1.675 quilombos em processo de reconhecimento. Qual é o estado com o maior número de quilombos? Maranhão. Segundo, a Bahia. Meu estado só tem 1 quilombo reconhecido até agora e 17 em processo de reconhecimento. O que precisa para reconhecer a comunidade como quilombola? Língua, não, porque o professor Dante Lucchesi, da Federal da Bahia, e outros colegas visitaram centenas de quilombos atrás de fenômenos linguísticos específicos, de línguas de quilombos, e não encontraram. Né? Isso está num livro
de mais de 1000 páginas, chamado O Português Afro-Brasileiro. Ele chamou assim o livro porque justamente o que ele esperava encontrar no grande projeto dos quilombos, ele não encontrou, que é os quilombos falando uma língua diferente. Agora já não falam mais, possivelmente falaram, né? Mas com o fenômeno da televisão, da escola, da eletricidade, do rádio, etc., essas línguas perderam a capacidade de reprodução. Muito bem. A primeira coisa que é preciso para ter o título de quilombo é você comprovar que a sua comunidade existia em maio de 1888. Se você tem alguma prova que a sua comunidade existia anteriormente a 13 de maio de 1888, você tem boa chance de ter a sua terra reconhecida. Por que 13 de maio de 1888? Porque está relacionado com a abolição da escravatura. É quando termina a escravatura. Ou seja, uma comunidade de negros camponeses só é reconhecida como quilombo se houver uma ligação unívoca daquela comunidade com a escravidão. Portanto, com o período em que a escravidão existia, que era anteriormente a 1888. Né? Se nós formos negros e formarmos uma comunidade hoje para dizer que é um quilombo, nós não receberemos reconhecimento. Então, há um processo historiográfico importante, histórico importante, no reconhecimento dos quilombos, do movimento nacional dos quilombolas, que se associam ao movimento indígena, ao movimento dos negros, ao movimento dos quilombolas, ao movimento dos sem terra, formam a grande espinha dorsal dos chamados movimentos sociais no Brasil, que tem as suas lutas específicas. Né? Vejam, por exemplo, como havia poucos quilombos na Amazônia, porque na Amazônia, o que acontecia? A escravidão era indígena, não era a escravidão africana. No Pará ainda há um pouco de escravidão africana, mas o grosso da escravidão nesses territórios eram de indígenas. No Acre não há nenhum. Por quê? O Acre não fazia parte do Brasil. O Acre foi anexado ao Brasil quando? 1903, quando a escravidão já tinha acabado. A quem pertencia o Acre antes? Pertencia à Bolívia. Aí os brasileiros foram lá, ocuparam, e depois negociaram com a Bolívia, pagaram para a Bolívia, trocaram território, e o Acre foi anexado ao Brasil. É a única capital brasileira que na Praça Central se chama Praça da Revolução. Mas não é a Revolução Bolchevista, é a Revolução Acreana, que levou à anexação do Acre em 1903. E claro, então, lá não há nenhum quilombo. Alguma pergunta até aqui? Alguém quer fazer algum comentário? Que tipo de provas há para mostrar que estas comunidades existiam antes? Em muitos casos, existe uma decadência econômica de uma região e os fazendeiros, por exemplo, que não têm herdeiros, doam a fazenda para os negros e passam um papel doando aquela fazenda para os negros em 1870, 1875, e esse documento é uma prova, então, de que ali havia uma comunidade prévia à abolição da escravatura. Outro caso, em que os fazendeiros são menos generosos. Uma comunidade que vivia num lugar e há registros policiais de perseguição policial a quilombo naquela região. Por exemplo, quando eu estou em Salvador, eu fico ao lado de uma comunidade quilombola. Lá é a comunidade do Calabar. Calabar é o nome de um reino na Nigéria, de onde vieram esses escravos, que na época da escravidão fugiam do centro de Salvador até onde fica hoje a Universidade Federal da Bahia. Só que, naquela época, ali era mato, ali era floresta, ali era longe. Né? Hoje, de carro, são 15 minutos. Mas, naquela época, era um lugar remoto onde os negros se escondiam, e até hoje lá está a comunidade do Calabar. Então, há várias expedições policiais para reprimir, para prender, e isso está registrado. Serve de registro para declarar que aquela área é quilombola. Então, precisa algum tipo de documentos que podem ser gerados em diferentes fontes. Nesse processo, então, para nós pensarmos
na herança da escravidão. Na existência de várias línguas africanas, depois na existência de crioulos e línguas afro-brasileiras, ou seja, um processo de desaparecimento dessa diversidade até chegarmos àquilo que hoje é mais reconhecido como uma herança da escravidão, o léxico das línguas africanas no português. Então, vamos fazer um teste aqui para ver quem conhece essas palavras comuns no Brasil. Não peguei aqui nenhuma palavra assim, nenhuma palavra difícil, todas elas são palavras correntes, né? Vamos ver se nós conhecemos essas palavras. Então, a primeira palavra, bam, 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 do quimbundo mbamba, mbamba, que quer dizer o quê? Uma pessoa bam, bam, bam. Eles sabem, mas não podem assoprar. Alguém sabe? Hoje nós vamos ter uma palestra com um bam, bam, bam. Significa um expert. É uma pessoa, um perito, uma pessoa muito boa. Ele é bam, bam, bam na sinuca. Ele joga snooker muito bem, né? Segunda, borocochô. Sabem essa? Podem fazer um exemplo com borocochô? Faça um exemplo para nós. Nossa, eu estou... Hoje o dia está péssimo, Hoje está o tempo horrível, por isso estou um pouco borocochô. Triste, cabisbaixo, desanimado, né? Borocochô. Caçamba. Caçamba é bem corrente. Caçamba é a parte de trás de um caminhão, onde bota pedras ou paus. Era uma carroça de pôr carga, né? Uma caçamba, a caçamba do caminhão. Cacimba. Quem já foi a Angola, Moçambique, sabe que lá eles usam a expressão assim, é a estação do cacimbo. Não é cachimba. Cacimba é um poço de pegar água. A cacimba. Então, na África, em Angola, por exemplo, a estação do cacimbo quer dizer que é a estação que não tem água corrente, tem que pegar no poço. Na cacimba. Caçula. Ah, muito bem. Caçula é o filho mais novo. É o meu caçula. Quantos anos tem o seu caçula? Meu caçula tem 5 anos, por exemplo. Né? O filho mais novo. Porque, em muitas línguas, os filhos, cada idade tem um nome diferente. Né? Não são todos filhos. Os filhos têm nome segundo a ordem de nascimento. Cafuné. Não. Cafuné. Fazer um cafuné. Eu estou precisando de um cafuné. Cafuné é passar a mão na cabeça da criança, assim. Né? A criança chora, você vem aqui fazer um cafuné. Né? Um cafuné. Capanga. Capanga. Tem 2 sentidos a palavra capanga. Aqui em Moscou eu vejo muitos homens com capangas. O segundo sentido de capanga. É um lugar que eu mais vejo homens com capanga é na Rússia. O primeiro sentido de capanga é sicário. Conhece a palavra? Sicário. Sicário é um empregado que eu tenho para alguma atividade ilícita. Por exemplo, o Pablo Escobar, o traficante, tinha muitos capangas. Ele mandava os capangas matarem. Capanga é um jagunço, uma pessoa que mata outra. Né? Mas o segundo sentido que eu digo é porque na década de 70, no Brasil, apareceu um tipo de bolsa para homens que recebeu o nome de capanga. É uma bolsa de couro quadrada, assim, que os homens usam, pequena. Né? Uma bolsa quadrada de homem que os homens carregam na rua. Não é? Tem várias aqui, né? Muitos homens aqui usam capangas. E no Brasil esteve muito em moda a capanga. Todo mundo tinha capanga, meu pai tinha capanga, e depois desapareceu. Ninguém mais usa.
Mas aqui ainda as pessoas usam, né? A capanga. Cochilar. Dormitar, dormir, cochilar. Tirar um cochilo. Cochilar depois do almoço. Né? Muvuca. Muito importante essa palavra, muito comum essa palavra, muvuca. Eu vou ao centro da cidade, tem muito trânsito. Eu digo assim, que muvuca esse horário? Esse horário, o centro é uma muvuca. Muito cheio de gente, muito caótico, muito trânsito, muita gente, muito apertado, é uma muvuca. Né? Eu vou embora porque eu não aguento essa muvuca. Quilombo, já vimos. E quitanda. Quitanda é uma loja de frutas e legumes. Isso, que aqui na Rússia tem muitas também, né? Lojas, muitas quitandas na Rússia. Então, são algumas palavras, aproximadamente 300 palavras do léxico comum vêm de línguas africanas. Sim. Qual é o estilo destas palavras? São neutras ou são mais expressivas? Então, populares, a que estilo pertencem estas palavras? Bom, isso varia um pouco, né? Varia um pouco, algumas são mais descritivas, como capanga, por exemplo. Algumas têm um grau de aceitação maior, por exemplo, caçula é uma palavra absolutamente comum, de todas as classes sociais, de todas as situações. Cochilar é uma palavra absolutamente estendida, mas outras palavras, como, por exemplo, muvuca, são palavras mais informais. Né? Ninguém chegaria num tribunal e diria assim, vamos parar com a muvuca. Né? São palavras que são menos aceitas num contexto formal. Então, aqui há um gradiente, digamos assim, de aceitação, desde as aceitas em 100% das situações, inclusive as formais, até outras que são menos aceitas e até algumas aceitas apenas em contextos muito informais e familiares e até só de classes populares. Então, se diz que cerca de 300 palavras foram incorporadas ao português comum do Brasil, o que não é muito se nós considerarmos que do tupi devem ter vindo 10.000 palavras. Só que do tupi entraram que tipo de palavras, sobretudo? Topônimos, nomes de plantas, nomes de animais, portanto, palavras que não são usadas no dia a dia. Né? O nome de uma árvore, vamos dizer, samaúma, quantas vezes a gente usa o nome de uma árvore como essa? Raríssimo. Agora, essas palavras têm uma frequência de uso muito maior. Né? Estão no ambiente mais central do léxico comum, digamos assim. Então, esse é um produto que sobrou, mas tudo isso resume-se da seguinte maneira: isso deixou uma marca profunda naquilo que nós chamamos de português brasileiro, que os linguistas têm descrito hoje como uma diglossia. O português são dois, é o nome de um livro da professora Rosa Virgínia Matos e Silva, que faleceu recentemente, da Federal da Bahia. A Federal da Bahia sempre teve um importantíssimo time de professores de história da língua e de reflexão sobre a própria formação do português brasileiro. Né? O PB, o português brasileiro. Então, qual é a tese do trabalho da professora Rosa Virgínia, Dante Lucchesi e muitos outros linguistas? É que houve uma formação dual do português. Houve um português que se formou a partir dos escravos, que forma hoje o que a gente chama de português popular, e um outro português que se formou a partir dos não escravos, que eram uma população menor, minoritária em relação aos escravos, e o português brasileiro é a circulação desses dois percursos divergentes, né, e que criaram uma fissura na sociedade brasileira. Estudos posteriores, como do professor Ataliba Castilho, nos anos 70, num projeto chamado Norma Urbana Regional Culta, em que ele gravou 300 pessoas cultas, chamadas cultas, em 5 cidades do Brasil, consideradas divulgadoras de hábitos linguísticos: Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador
e Recife. Então, esse projeto grava 300 pessoas em cada cidade, 150 mulheres, 150 homens. Considerados cultos, na época, era ter o curso superior completo. Hoje, o conceito de culto já não está mais associado só a ter o curso superior completo, porque hoje, no curso superior, há muita gente que vem de várias classes sociais, o que é muito positivo, né, e, portanto, com vários backgrounds diferentes, em termos culturais. E, a partir daí, constata, então, estuda essa norma, essa norma objetiva, esse modo como as pessoas ditas cultas falam, para estabelecer como é que se dá essa diferença e essa ou não diferença em relação às falas populares. Uma das constatações é que mesmo a chamada norma culta está muito permeada de usos populares. E o que se chama de norma culta, então, forçada ou implementada nas escolas, ou nas provas, nos concursos, deve ser chamado mais de norma erudita. É uma norma escrita, muito separada dos hábitos da oralidade, mesmo da oralidade das classes altas. Então, vem daí essa ideia de que o brasileiro fala muito diferente do que escreve. E como aquilo que escreve é muito diferente daquilo que se fala, então as pessoas têm muita dificuldade em escrever. Têm dificuldade de ter acesso à norma escrita, e, portanto, a norma escrita é uma barreira de classe para excluir as pessoas da universidade, do ensino, dos empregos que demandam concurso, né? Então, por exemplo, o sistema pronominal é um dos marcadores principais de classe e de domínio ou não da norma escrita. Você tem que escrever coisas como eu ouvi, ou eu vi-o, mas as pessoas dizem eu vi ele. E todo mundo na televisão diz eu vi ele. Então, o jovem, a criança que não escuta eu ouvi, chega na hora de escrever, ela tem que escrever aquilo que ela não está no registro linguístico dela. Portanto, só uma carga de leitura de certos tipos de texto, uma leitura relativamente prolongada, permite a pessoa aceder a essa variedade e passar nos concursos públicos, passar no vestibular para entrar na universidade, passar na escola. Então, a língua forma uma barreira. Alguns autores, como Marcos Bainho, atribuem essa diferença à diferença entre o português brasileiro e o português de Portugal, como se fosse, digamos assim, o fato do Brasil usar a norma de Portugal que cria esse problema. Mas, mais recentemente, uma professora da USP, chamada Marilza de Oliveira, mostrou que a formação dessa norma escrita não tem nada a ver com Portugal. Ela se deu no Brasil nas últimas décadas do século XIX, a partir de um fenômeno intencional de mudar as ordens pronominais, torná-las mais divergentes da forma falada. E ela tem várias teses de alunos agora mostrando esse fenômeno, que é muito interessante. Portanto, que na época do parnasianismo, esta norma escrita, erudita e distante dos hábitos linguísticos orais se fortaleceu e se configurou. Portanto, muitos dizem que, nesse percurso da escravidão, a língua continuou sendo uma barreira para as classes populares não poderem aceder ao ensino superior e continuarem inferiorizadas linguisticamente, já que não é mais possível diretamente, agora de novo mas não era mais possível discriminar as pessoas pela cor. O Brasil foi um dos primeiros países a criar uma legislação antirracismo, a chamada Lei Afonso Arinos, ainda nos anos 50. Mas é preciso considerar aqui, para a formação desse processo, que não havia escolarização, né? Que no século XVIII, menos de 5% da população era escolarizado. Esse dado aqui me parece até muito
muito otimista, dado do OWISE e da própria professora Rosa Virgínia, que 20% a 30% sabiam escrever no fim do século XIX. Eu ponho dúvidas nesse dado, eu acho que é menor a proporção. Muitos brancos não sabiam escrever também, né? A democratização do ensino só começa a ocorrer na década de 70 do século XX, né? As primeiras universidades são da década de 30 do século XX, como eu já comentei aqui. E, quando houve essa grande expansão do ensino na década de 70, o que aconteceu com os professores? Expandiu-se a rede de formação de professores, e os professores vieram de todas as classes sociais, inclusive aquelas que não falam a chamada norma culta, ou não são escritores da chamada norma culta. Então, o professor, às vezes, está na escola para ensinar a norma culta, mas ele mesmo não é um usuário da norma culta, né? Isso cria a continuidade do processo da diglossia propriamente dito. Então, esse é um fenômeno interessante. Quer dizer, como é que nós podemos ver na história política da língua a continuidade das defasagens criadas pela escravidão, né? Como é que a escravidão se projeta para o futuro a partir daí. Agora, vejam este quadro, que saiu agora, dia 13 de novembro, uma pesquisa feita pelo jornal El País, no Brasil, que surpreende muita gente e que é o produto dos últimos 25 anos de investimento em ampliação da educação pública, ampliação das universidades públicas. Negros são maioria nas universidades públicas do Brasil pela primeira vez. Então, segundo os dados do IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz toda a contagem oficial para o governo brasileiro, produz os dados oficiais sobre o Brasil, 50,7% dos alunos de universidades públicas brasileiras são negros. E o jornal dá também os cursos. Então, enquanto, por exemplo, no curso de letras português, 60% são negros, no curso de medicina, apenas 21% são negros. Então, também há cursos de brancos e cursos de negros, cursos de classes mais altas, de classes mais baixas. Mas, de qualquer maneira, há um crescimento da participação da população negra no ensino superior. Os mulatos são considerados negros. Aqui são considerados, digamos assim, não brancos, porque o IBGE tem, a cada 10 anos, no censo, ele pergunta qual é a raça ou cor da pessoa, que em muitos países é proibido, né? E no Brasil, como é a pergunta? A pergunta é assim: qual é a sua raça ou cor? A, branco. B, preto. C, pardo. E, asiático. F, indígena. Ora, não é asiático, é amarelo. Indígena não é raça. Portanto, já tem um problema nesse dado, porque indígena pertença a uma sociedade étnica. Indígena é um dado de etnicidade, não tem nada a ver com raça. Tem indígenas, na Noruega, tem indígenas lapões, sami, que são loiros de olho azul e são indígenas. Na Índia, os indígenas parecem um indiano. Então, indígena não tem a ver com raça. Mas essa é a pergunta oficial que se faz no Brasil desde o censo de 1852. Ora, nesse dado, a pessoa faz uma autodeclaração. Então, aqui, quando eles fazem esse cálculo, eles estão juntando a categoria pretos e pardos do censo, e a maioria são negros. Hoje, o movimento negro no Brasil não considera mais essa categoria mulato, negro. A categoria é negros, para o movimento negro, né? Então, todos são negros, não importa se aquelas categorias coloniais, que até na África eram mais detalhadas que no Brasil,
Por exemplo, no Brasil existiam negros e mulatos, mas em Angola existia negros, mulatos e cabritos. Mulato era filho de um pai branco com uma mãe negra, e cabrito era filho de um homem negro com uma mulher branca. Então havia vários tipos de distinção colonial que o movimento negro considera para o avanço das lutas sociais dos negros. Eles perguntavam para as pessoas. Eu presenciei já um funcionário do governo angolano perguntando para a minha secretária em Cabo Verde, quando eu trabalhava no IUP, perguntando assim: você é cabrita ou é mulata? Quer dizer, não faz sentido mais nesse tipo de sociedade. Então, veja, aqui essa é a foto dessa família. Sou o primeiro da minha família a entrar numa universidade pública e vou lutar para não ser o último. Né? Hoje mesmo, na minha universidade, uma pessoa branca colocou no Twitter uma discriminação contra estudantes pobres e disse: estudantes pobres não devem estar na universidade. E então houve uma reação. Hoje eu acompanhei essa reação hoje, né? Quer dizer, é algo que está em plena ebulição no Brasil. Perguntas até aqui para fechar esse tópico, então. Produtos linguísticos da escravidão, produtos da língua. Eu vi uma foto lá no slide 18 sobre as palavras de comida, acarajé e canjica. Elas são também da origem africana, sim? Canjica. Canjica e acarajé, sim? Sim, sim. É um prato feito de milho, sim, que é muito popular no Nordeste. E isso é interessante. Estes pratos vêm da África todos, sim? Uhum. Ou foram criados lá, mas no contexto da escravidão. Ou até não. Por exemplo, feijoada, que muitos pensam que é um prato africano. Muitos pensam que a feijoada é um prato africano. O mito é que os escravos colocavam carnes que os patrões não queriam. Bobagem, porque as carnes da feijoada os patrões queriam muito, gostavam daquelas carnes. A feijoada é um prato europeu que foi adaptado no Brasil. Então, assim também com outros pratos. A canjica é um milho branco cozido com leite, coloca-se canela e cravos, açúcar. Na Bahia colocam coco, né? É uma sobremesa muito comum no Brasil. Ali tem também outras palavras, como cachaça, né? Cachaça, garapa, que é suco de cana, acarajé, que é um bolinho de feijão típico do candomblé, bunda, que eu não vou explicar o que é, jiló, que é uma planta, né? uma fruta, um legume que muita gente não gosta, porque é amargo, e assim por diante. Então, mais de 300, farofa, que é bem famosa no Brasil também, feito com farinha de mandioca. Enfim. Tá? Mais alguma pergunta sobre essa parte? Produtos linguísticos da escravidão? Alguma curiosidade? Algum comentário? Mas não está ligada ao vocabulário. Pois, sempre tive dúvida a respeito da palavra mameluco. Mameluco, para mim, no Brasil, é o fruto do casamento, do amor, então, do índio e do preto, do negro. E diz-se que eram muito ferozes por natureza, por essa mistura de sangue muito agressiva, não é? Enquanto há uns dias tivemos uma discussão na nossa turma, na turma do segundo ano, e eles encontraram um material sobre os mamelucos, que eram verdadeiros turcos, muçulmanos, desse jeito. Quer dizer, o termo mudou de sentido, transferindo-se para o Brasil, não é? Porque, veja que interessante, essa terminologia tem os cafusos, mistura de índios e negros, tem os mamelucos, tem os mulatos, tem os mestiços. Mestiço no Brasil é considerado filho de japonês com português, né? São os mestiços. Então, mestiço que, por exemplo, no espaço hispânico,
tem relação com o casamento entre indígenas e espanhóis. No nosso espaço ficou restrito à questão dos japoneses e portugueses, né? Agora, voltando a Mameluco, você vai encontrar uma passagem sobre Mameluco muito interessante no livro do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. No começo desse livro tem umas 5, 6 páginas só discutindo o conceito de Mameluco, que é um conceito, é um grupo étnico dentro do Império Otomano, dos árabes. Eram, na verdade, os turcos. Antes de eles tomarem o poder dos árabes, quando eles eram subordinados aos árabes, eles eram chamados de mamelucos. O termo foi levado para o Brasil. Lá no Brasil mesmo, que ele tem, então se formou esse, digamos assim, esse conhecimento colonial de raças. Ele entrou nesse, como você disse, né, casamentos entre, vamos dizer, brancos e índios, que também tem o caboclo, né, entre índios e brancos. Todo esse conhecimento colonial, que hoje está completamente desatualizado, isso aí caiu fora, quer dizer, porque cada tipo de ordem social gera um tipo de conhecimento. Aquele conhecimento desaparece quando desaparece. Hoje ninguém mais fala nisso, né? Ninguém gosta de falar nisso, ninguém chama os outros de caboclo, nem de cafuzo. Essas categorias são categorias coloniais. Como também tinha toda uma categoria para definir os escravos, né? Você olhava para um escravo e dizia: esse escravo é uma peça da Índia, esse escravo é isso, é aquilo, toda classificação. Uma peça da Índia era um escravo entre 20 e 25 anos, com todos os dentes na boca. Quer dizer, não faz sentido esse conhecimento. Ele morreu com... Só que os livros sobre o Brasil continuam falando dessas categorias como se elas continuassem existindo. Mas elas não são mais vigentes. Isso não existe mais, né? Ninguém mais chama o outro de mameluco ou de cafuzo, ou sabe se é ou não é. Ninguém... É o típico conhecimento que permaneceu nos livros, né? Então, o mameluco é uma transposição, é um uso daquela palavra para essas categorias raciais do colonialismo e da escravidão. Mas também, hoje, se você perguntar na rua para as pessoas o que é um mameluco, as pessoas nem sabem. Normalmente, né? Não é verdade? Nem sabem o que é, né, um mameluco, por exemplo. O que me interessa é a diferença entre a língua falada, a língua coloquial e a língua culta escrita. Como vasta é a diferença? Abrange só os números, as formas pronominais, ou é mais vasta? E existe uma certa, digamos assim, luta entre duas formas. Quem está a vencer, quem está a ceder? Portanto, a língua culta está a propagar-se na população, e a gente fala mais e mais de forma culta, ou vice-versa. Ótima pergunta. Uma pergunta sociolinguística, né? Então, vamos dizer assim, a norma escrita, que é ensinada nas escolas, que é usada nos livros, ela continua no seu âmbito escrito num determinado lugar, né? Então, se você pensa nos fenômenos que ocorrem no Brasil de imigração interna, das pessoas indo de um lugar para outro, da televisão, da internet, dos meios de comunicação, etc., não há evidências que esta norma escrita se propague para a fala das pessoas ou para um uso mais cotidiano. Não. Por outro lado, aumenta cada vez mais a escolarização dos brasileiros. Cada vez os brasileiros estão mais na escola, estão mais expostos à escrita, estão mais anos na escola. Então, eles são mais expostos a essa variedade escrita, né? O que faz as pessoas funcionarem dessa maneira dupla. Falar cada vez mais de modo popular, mas, na hora de escrever, monitorar essa fala e escrever de uma forma mais formal. Aumenta o número de pessoas capazes de fazer isso, com o aumento da escolaridade. Mas também, na fala, o processo de aceitação maior das variedades populares também aumenta. Então, coisas que nós dizemos hoje na televisão, no Brasil, não era possível dizer há 30 anos atrás, em termos de forma,
né? E um dos grandes lugares desse embate é o sistema pronominal, que apresenta, então, um contínuo, desde de uma forma que realiza todos os verbos, até uma forma radical, popular, que o verbo só tem duas formas. Fica assim: eu moro, você mora, ele mora, nós mora, vocês mora e eles mora, né? Ou então, eu moro, você mora, a gente mora, vocês mora, eles mora. Não, tu existe. O tu é predominante em termos territoriais no Brasil. A Amazônia tem uma vasta área de tu. O Sul tem uma área importante de tu e o interior do Nordeste tem uma área de tu também. Só que o tu está geopoliticamente fora do centro econômico e populacional do Brasil, fora das capitais, por exemplo, do Nordeste e do Sudeste. Então, o tu, apesar de milhões de pessoas falarem tu, por exemplo, eu, né, ele não é... As crianças não aprendem o tu na escola. Eu, por exemplo, que toda a vida falei tu, no Sul, e lá nós falamos assim, tu fez, tu morou, tu caiu, com a terceira pessoa. Eu aprendi, daí eu cheguei na escola, e eu queria escrever, e perguntei para a professora, e a professora me disse, tu a gente não escreve, a gente só fala. Para escrever tem que ser você. Né? Essa é a compreensão que a minha professora tinha sobre o problema. Né? Em 1972, quando eu estava no segundo ano primário, a professora tinha essa compreensão. Porque... né? Então, a pergunta que o professor faz é muito importante. Para onde está, quais são as perspectivas? Para onde que essa história linguística está indo? Né? Então, para resumir, por um lado, mais escolarização para todo mundo. Então, aumenta a escolarização de anos. Vejam, por exemplo, aqui, quando mais da metade dos alunos das universidades públicas são negros, significa uma ascensão de classes populares à universidade. Essas pessoas vêm para a universidade falando variedades populares. Então, a presença delas faz com que a aceitação de variedades populares também aumente, também circule, também esteja naquele ambiente, enquanto que os textos escritos continuam usando uma norma, porque tem todo o aparato de corretores, de revisores, de programas de computador que corrige, etc. Né? E, portanto, mais pessoas ficam sujeitas a essa diglossia. Falam de um modo, escrevem de outro. Então, eu acho que isso não vai se resolver numa direção ou noutra. Agora, nós temos indício que essa diglossia permanece para mais gente. Né? Existe ou não alguma aproximação? Ou talvez haja, no futuro, alguma aproximação? Há alguns indícios de uma aproximação no futuro, talvez? Não sei. Como será? Há pessoas que intencionalmente buscam escrever de uma forma mais popular, né? Buscam eliminar as formas mais... e você pode notar essa aproximação, por exemplo, no fenômeno de desaparecimento de formas escritas que eram comuns há 30, 40 anos atrás. Por exemplo, se nós tomamos casos como a mesóclise, né? Far-se-á, difícil... E as formas que desapareceram completamente, até na escrita mais formal. Então, você pode encontrar um desaparecimento de certas formas da variedade escrita, que são consideradas pedantes, são consideradas impossíveis, são consideradas disparates. Né? Se você pensa, por exemplo, que até as eleições de 1934, nos cartazes para a população se usava o vós, né? Na campanha de Getúlio Vargas, em 1934, aparece um cartaz assim, votai em Getúlio. 1934, não faz tanto tempo assim. Isso completamente obsoleto. Então, o professor tem razão que vão sumindo formas da língua escrita associadas a esses usos mais cultos e eruditos, e vai sobrando a parte mais próxima, mas que ainda assim mantém diferenças. Por que mantém diferenças? Porque a língua é instrumental para discriminar.
E discriminar é algo próprio na sociedade brasileira. A sociedade discrimina os outros através da língua. Até hoje, um importante elemento da discriminação é a língua. Dos brancos em relação aos negros, dos paulistas em relação aos nordestinos, e assim por diante, vários tipos de discriminação. Uma pergunta sobre a voz. Eu encontrei a informação de que esta forma de tratamento voz pode ser usada na correspondência comercial quando, por exemplo, o chefe se dirige ao subalterno, ao seu empregado. Eu encontrei isto num dos manuais de redação e esta forma voz, ao invés de significar, vamos dizer, uma espécie de solenidade, sim, como foi antes, agora significa desrespeito, desdém, uma espécie de indicar que eu sou eu tomo a posição mais alta do que, por exemplo, a pessoa. Sim. Talvez vocês também nunca tenham visto. Não. Nunca vimos esse uso. O que eu sei, por exemplo, nesse sentido que você diz, por exemplo, uma professora universitária ou uma secretária de um ministério vai se dirigir a um motorista que é inferior a ela na hierarquia. Ela chama o motorista de senhor. Ela inverte. Quer dizer, a inversão do pronome para significar rebaixamento da pessoa. Né? Então, o senhor, ela não chama de você, que seria mais horizontal. Como é que ela poderia criar uma desigualdade? Ela usa pode chamar de você, normalmente. Você, normalmente. Não é que sempre seja assim. Pode ser uma pessoa mais idosa, então vou chamar de senhor. Mas, em muitos casos, o uso de senhor é sistemático quando há um desnível de posição social para marcar essa distância, essa diferença. Para não tratar como igual, para não tratar como você, ou para não tratar... É o mais próximo que eu conheço, mas com esse voz aí eu não conheço nenhum caso. Vai tratar de senhora também. Também, senhora. Mais distante. Né? Mas igual, o pronome é igual, mas distante. Tá? Não sei se tem aula aqui agora. Bom, mais alguma pergunta? Comentário? As empregadas entregam um folheto de publicidade. Lá está escrito uma espécie de bem-vindo seja você, oferecemos-te, ou vamos oferecer-te condições privilegiadas. Tratamento por você a uma senhora que entra para, sei lá, procurar coisas e depois vamos oferecer-te condições privilegiadas. E você, e a senhora pressuposta. Mas não esqueça que no Brasil é muito comum o chamado pronome nulo. Então, não diz vamos oferecer-te. Não. Vamos oferecer, nós oferecemos. Eu até guardo né? esse folheto, porque para mostrar aos alunos que se usa você, na mesma... Sim, isso sim. Eu digo, talvez não no folheto em geral da propaganda, mas, por exemplo, na conversação comum, você trata alguém por você, depois assim, eu te telefono tal dia, eu te levo isso aqui lá. Então, o tu e o você misturados, mas, em geral, o você na posição do caso reto e o te apenas na posição oblíqua. Né? O te apenas na posição... Já está terminando. Na cidade de São Paulo, sim, eu e a Helena, estamos numa loja de roupa, sim, e respondendo à minha pergunta, seria uma blusa desse mesmo tamanho, mas de outra cor. A vendedora respondeu-me assim: ai, sim, a senhora quer de outra cor? Digo sim. Então, já te mostro. A senhora... Eu fui testemunha, sim. A senhora... Muito próprio, muito comum. Muito comum. Porque ela não tem alternativa ao T. O que ela diria se ela não dissesse? Já lhe mostro, mas esse lhe já é um pouco...
Menos, bem menos, bem menos. E vos ou qualquer outra coisa, nunca. Então, restringiram-se as possibilidades nesse caso. O te ocupa todas essas posições que antes o lhe, por exemplo, no Brasil não se diz eu quero falar consigo, né? Não se diz. Então, que alternativa me sobra? Eu falo assim, a senhora veio aqui, tá, eu quero falar com a senhora, ou então eu digo, eu quero falar contigo. Ou seja, expandiu-se a área em que o ti, te, ti, tigo são usados, né? Com você, vamos falar. Eu quero falar com você também. Tá? Eu tinha toda uma parte aqui sobre jesuítas ainda, né? Mas já estamos quase na hora. Então, eu vou dar uma entrada nisso na aula que vem. Basicamente, para nós observarmos outra coisa, que são os produtos linguísticos do jesuitismo, né? Que aqui está relacionado todo o nascimento da escolarização das escolas, do espaço de língua portuguesa, fora de Portugal, nessa grande saga de criação de colégios, escolas, com vários fenômenos linguísticos que estão associados também. Então, eu vou entrar rapidamente nisso e passamos na aula que vem, segunda-feira, para, então, o chamado período vernáculo da língua, retrocedendo ao século XV e século XIV, para pensarmos, então, como é que a língua estava estruturada naquele entonces. Tá? Agora, amanhã, eu viajo para Lisboa, que vai ocorrer em Lisboa, a Conferência Internacional sobre o Português e o Espanhol, organizado pela Organização dos Estados Ibero-Americanos, a OEI. A OEI, que reúne os países de língua espanhola, Brasil e Portugal também, lançou um programa de promoção da língua portuguesa. E esse programa de promoção, então, chama essa conferência para pensar num documento, vai sair da conferência um documento, sobre como é que o português e o espanhol podem ser promovidos de maneira conjunta daqui para frente, mudando a geopolítica dessa relação, que era, em geral, uma relação de conflito, ou pelo menos meio conflituosa, para uma relação para uma relação que pensam pode ser mais produtiva e proveitosa e de cooperação. Vamos ver. Eu conto para vocês na semana que vem. Tá? Então, até a semana que vem. Obrigado.